Estou aqui para contar a história de um guardião, seu Exu Capa Preta. Quero que vocês curtem a história, que se inscrevam no canal e que ouçam com atenção uma das encarnações desse Exu muito conhecido, seu Capa Preta. Estamos na Espanha no ano de 1728. Uma família nobre e abastada que mora num bairro belíssimo, numa casa ampla de vidraças e vitrais lindo, pessoas nobres e muito quista. Havia um filho, Ramon, que o pai ele tinha muita vontade, gostava muito das leis, então foi para a universidade, a faculdade do seu tempo, para estudar direito, porque é uma profissão belíssima e muito utilizada, né, naquele tempo. Só os nobres tinham acesso às faculdades de direito. Então Ramon adentra aquela faculdade, faz o curso, sobressai muitíssimo bem, é muito elogiado, né, por fazer aquele curso. Mas sua família é ansiosa ao poder. E naquele tempo, os poderes maiores da Europa ou do mundo era o clero. Então começa a insuflar a ideia que Ramon entrasse para o clero, para ser padre, para ser uma autoridade eclesiástica. E o rapaz nunca gostou disso. Ramon queria seguir seu caminho como advogado, trabalhar com suas leis e aperfeiçoar e crescer dentro. Mas não, a família sempre insistia para que Ramon entrasse para o clero. E de tanto seu pai insistia, até ameaçá-lo de deserdá-lo, de tirar o título de nobreza ao qual ele possuía. Ele então, pressionado pela família, entra para a igreja. E ali é muito bem acolhido, filho de nobre. Um curso de direito naquela época era raríssimo. Então ele se destaca dentro do clero e vai crescendo e tendo ascensões, porque por tudo que ele, né, com que o pai dele também fornecia à igreja, porque era muito comum os nobres doarem grandes quantias para a construção de templos e catedrais, e ele então, sendo pressionado pela família dentro da igreja, e lá ele vai tomando gosto, porque vai sentindo o poder, e vai. E acontece que os papas, então, devido ao alto crescimento da heresia que eles chamavam, culto à magia, a bruxos, a feiticeiros, a própria heresia, então a igreja resolve montar um concílio para destruir, exterminar do planeta toda pessoa que tinha ligação com a magia. Se você possuísse, por exemplo, um gato preto, uma cabra, ou você morasse sozinha e fosse uma mulher e gostasse de mexer com erva, manipular curas, você era tido como herege. E assim foi crescendo e começou uma perseguição muito grande, dito a caça às bruxas, caça às feiticeiras. Até a gente sabe que naquele período ocorre uma grande peste porque os gatos foram exterminados. Todo gato era morto porque era tido como uma figura satânica. E a gente sabe que os ratos foram aumentando e teve uma peste, a peste negra, que a gente sabe que foi derivada da pulga do gato. Mas aí, continuando a história de Ramon, ele foi nomeado para ser juiz do Santo Ofício da Inquisição. E ali então ele passou a ter um grande poder de julgamento, de jogar as pessoas, né, de as mais humilhantes torturas, afogamento, queimado em fogueira. E ele então passou a vivenciar e começou a gostar do poder e praticar grandes atrocidades em nome da igreja para a libertação, da igreja dos fanáticos religiosos que eram tidos como feiticeiros e bruxos. E naquele tempo havia-se muitos ciganos, né, que adentravam na Espanha, e aquelas mulheres bonitas que dançavam, que gostavam, que fazia queromancia, que lia a mão, que fazia toda a sua arte de magia. Nossa, era perseguido pela igreja, era muito perseguido pela igreja, e sempre levado diante do Santo Ofício, e ali era levada à morte, às torturas da morte. E
Ramon, agora sendo uma alta autoridade de hierarquia, passou a exterminar e ser temido como uma mão de ferro, o horror, e todo mundo temia, não podia falar o nome dele. Mas, numa noite dessa, ele fora chamado às pressas na casa do pai, que o pai estava para morrer e pediu a extrema-unção do filho. E acompanhando ele, foi um sacerdote para ajudá-lo nesse processo, né, de extrema-unção. E o pai, naquele momento, comovido e cheio de dor, fala: filho, eu tenho uma revelação para fazer para você. Você não é meu filho. Eu achei você numa caixinha de frente à casa. E provavelmente você é filho de cigano que deixou a minha porta. E Ramon sentiu uma dor profunda naquele momento, falou: Gema, eu fui cigano e eu exterminei com grande violência a minha raça. E se revoltou com aquilo. E ele sempre usava essa capa, que eu uso uma capa preta sobre ele. E ele se revoltou com aquilo, falou: meu Deus do céu, que abismo que eu caí, eu matei meu próprio povo, a minha própria raça, estou condenado. E ele saiu da igreja, voltou-se contra a igreja e passou até perseguir a igreja e uniu-se aos ciganos. A igreja, então, vendo que ele estava louco e possuído pelo diabo, o levaram à fogueira também. E no mundo astral ele cai na escuridão, mas cheio de arrependimento e de luz, e de ver aquele povo que ele havia matado. Ele então é acolhido pelos guardiões, é acolhido pelos oguns, pelos cavaleiros templários também, é acolhido e chega-se até ao reino da Sagrada Umbanda, e onde é acolhido e conhecido como capa preta, usando essa capa preta para proteger as pessoas. E numa das encarnações dele aqui no Brasil, ele teve uma participação muito grande na história do Brasil. Porque capa preta, ele trabalha libertando as pessoas, usando a sua capa como proteção, tirando você de qualquer aprisionamento, a sua capa contra qualquer ação do mal. E no Brasil ele reencarna no Estado brasileiro. E ali, como alferes do rei, ele reencarna aqui. Uma pessoa muito ligada à liberdade, tinha horror da escravidão, do sofrimento dos escravos, da opressão, e se afilia com diversas pessoas para naquele momento, fazer um levante contra o rei de Portugal na opressão do Brasil. Ele se torna conhecido, é muito querido e respeitado nessa encarnação. E ele, então, propõe que as pessoas se unissem contra o Império do Brasil para libertar os povos, para tirar a escravidão. E ele já tinha na sua essência já essa condição de libertar as pessoas devido à sua encarnação que ele praticara tanto com o povo cigano. Mas isso vai a juízo e ele então é levado a uma morte muito parecida com a qual ele provocou. Então ele é enforcado para defender as pessoas. E naquele momento ele disse: se eu tivesse 10 vidas, eu daria para a liberdade do povo, na encarnação que ele esteve no Brasil. E até uma frase famosa: liberta que será também, foi prescrita por ele. Então ele vivenciou no Brasil nesse período. E retorna ao mundo espiritual novamente. E hoje, retomando a sua capa de proteção, ele protege você. Ele protege a pessoa que é condenada injustamente, a pessoa que é processada injustamente. Ele ajuda as pessoas. E ele trabalha libertando e ajudando você sobre qualquer coisa. Porque ele entendeu, né, que a utilidade do amor é muito grande. Então hoje o seu capa preta ele é muito respeitado. Use essa capa para proteger você e estar com você em todos os momentos. Para você agradar a capa preta é muito fácil. Dentro da cultura de tradição você acende uma vela branca e uma preta e reze para os espíritos que foram torturados na Inquisição. Para os espíritos que vagam, que dê força, e ele aceita muita oração. Porque o período que ele viveu no clero, ele amou a igreja. Ele passou fazendo aquilo, achando que libertava a igreja. Isso é uma pequena história, uma das encarnações de Exu Capa Preta, que é muito considerado na Umbanda. Então eu desejo a vocês que vocês tenham gostado dessa pequena história do seu Capa Preta. Você que é médium, você que seja a presença dele, sempre procure, como eu digo, fazer a caridade.
ajudando as pessoas, auxiliando as pessoas. Um dos maiores axé de capa preta é as pessoas que podem visitar um presídio, levar alguma coisa para quem está preso, porque ele aprendeu que não julgue para não ser julgado. Com a mesma medida que tu julga, tu serás. E ele também protegeu muitos escravos e hoje trabalha nessa libertação. A vocês, eu peço a vocês, se gostaram da história, que curte, comente, né? Se inscreva no canal. Laroie, seu capa preta. Paz e luz.